A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula, das nossas lições bíblicas das escolas dominicais para todas aquelas igrejas da Assembleia de Deus que aderem à revista da CPAD. E nesse primeiro trimestre de 2024, nós estamos na revista O Corpo de Cristo. Hoje vamos falar sobre a lição 8. Lição esta que vai ser ministrada dia 25 de fevereiro. Como passa o tempo, hein, irmãos? Louvado seja Deus, E a lição é a disciplina na igreja. Quais as disciplinas na igreja? A necessidade da disciplina, as formas, dessas disciplinas que vamos falar aqui e o propósito das disciplinas. O texto áureo está em Hebreus capítulo 12, versículo 5. Diz assim, E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor, e não desmaieis quando por ele fores repreendido. Hebreus 12, 5. Texto áureo. Verdade prática. A disciplina cristã é uma doutrina bíblica necessária, pois permite ao crente refletir o caráter de Cristo. Leitura bíblica em classe, você pode ler na sua revista ou aí na sua Bíblia. É Hebreus capítulo 12, do versículo 5 até o versículo 13. Vamos para a introdução? Nesta lição, estudaremos sobre a prática da disciplina na igreja. Embora seja muito necessária, a disciplina como prática da igreja cristã vem sendo esquecida e negligenciada por muitos. Ora, uma igreja que não corrige seus membros perdeu a sua identidade, não passando de um mero grupo social. O resultado disso são igrejas fracas, anêmicas e sem testemunho cristão. Não preciso ler tudo. Então, a introdução está dizendo que a disciplina na igreja, desde o corpo do clero da igreja, desde os cabeças, vamos dizer assim, da igreja física, que é os pastores, presbíteros, diáconos e também os membros, que se faz necessário, que não deve ser negligenciado isso, para um bom andamento do evangelho, do caráter do cristão, da santidade dentro da igreja, uma forma ao qual para que a igreja venha andar saudável, que a disciplina faz parte das nossas vidas. E eu e você sabemos que devemos ter disciplina, horário para acordar, se necessário, temos que estar fazendo sempre o nosso exercício, uma caminhada, horário para nós tomarmos o nosso café, o almoço, a janta. Você que é um cristão e quer ter mais comunhão com Deus, tem uma disciplina ao qual tem um momento para leitura bíblica, um momento para oração. E assim também, vamos dizer, na vida secular. A pessoa, para vencer na vida, tem que ter disciplina. Horário para ela acordar, para ela estudar, para ela se aprofundar no assunto ao qual é o trabalho dela, ou seja, um concurso que ela quer prestar. Então, a disciplina, ela faz parte da nossa vida, do cotidiano do ser humano, para que ele seja bem sucedido. No primeiro tópico, vamos falar a necessidade da disciplina bíblica. Qual a necessidade dessa disciplina? Primeiro subtópico, Deus é santo. Santidade é um dos atributos de Deus. Quando nós estudamos na teologia, teontologia, que é o estudo sobre Deus, claro, dentro dos nossos limites, sabemos que um dos atributos de Deus é a santidade. Eu sou santo, Levítico 11:45. Deus é santo e como tal deve ser reconhecido. Jesus mostrou na oração do Pai Nosso a necessidade de reconhecermos a santidade de Deus. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 9, que tem a oração do Pai Nosso, a oração modelo, de santificado seja o teu nome. Quando Deus se faz presente,
a nossa pecaminosidade se evidencia. O que está dizendo isso? Que a santidade de Deus, ela mostra o quão nós somos pequenos, o quão tal somos pecadores. Sabemos que aquele que Cristo chama, que ele aperfeiçoa, né, em Cristo Jesus. Então nós estamos indo rumo ao aperfeiçoamento, ao qual somos imperfeitos. Só Deus é santo. A Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. Mas devemos, dentro das nossas limitações, procurar a santidade. Porque o nosso Deus, ele é santo. Quando eu procuro a santidade, quando eu vejo essa necessidade em mim, eu estou mostrando que o meu Deus, eu estou refletindo o caráter de Cristo, que o meu Deus, o meu Cristo, ele é santo, ele é santo. Então é importante eu e você termos esse discernimento. Porque muitas das vezes as pessoas acabam levando muito para o mas ninguém é perfeito, ninguém consegue, todo mundo é falho. Sim, nós somos. Mas quem procura ser santo, procura o quê? Se separar. Ou você é um cristão, você foi para o carnaval? Se você foi, você não está procurando a santidade. Você não está procurando se separar. Ser a diferença. Lembra lá de Daniel? Que não se assentou na mesa com os manjares dos reis? Esse é o exemplo melhor para você entender sobre isso. Você não se misturar. Você procurar dentro. Quero reforçar isso. Somos limitados, mas procurar ter uma vida de santidade. Mas o procurar ter a vida de santidade também não é aquele crente fariseu. Fariseu eram os grupos de judeus que se achavam aí, né, acima de tudo e de todos. Praticavam muitas coisas erradas, mas cobravam de muito daqueles povos na sinagoga que eles não podiam fazer. Lembra que Jesus disse em Mateus, sepulcros caiados, me honra com os lábios, mas o coração está longe? Então isso mostra que a santidade, ela vem de dentro. É uma pessoa que ela procura estar no caminho, na verdade. Que ela procura ser santa, vamos dizer assim. Ser separada. Não se contaminar com os manjares, com as coisas desse mundo. Então isso é muito claro. Por isso que você tem que procurar isso, não de uma forma querendo expor para as pessoas. Porque também senão ninguém vai aguentar ficar perto de você, né? Não, isso não pode, não faz isso, não, eu não me misturo com isso, eu não me misturo com aquele. Jesus, nós sabemos que ele caminhou por essa terra e peregrinou e andou e entrou em várias casas que, olhando aos nossos olhos, aparentemente as pessoas não tinham até então uma santidade com o Pai. Mas por onde Jesus passava, ele levava o evangelho das boas novas. Então é isso. Não é sair condenando. Eu sou santo e não sei o que, essa pessoa. Não. Dentro de você, você vai procurar andar na santidade. É o caráter. Diz que o caráter é quando nós estamos sozinhos. Então, o cristão, ele tem essa necessidade de ser santo, porque o nosso Pai, ele é santo. Subtópico 2. A igreja é santa. Deus é santo e a igreja também deve ser. Vamos ler 1 Pedro 1,16. Porquanto escrito está, sede santos porque eu sou santo. E se invocais por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como cada de um cordeiro imaculado e incontaminado. Louvado seja Deus! Cristo padeceu por mim e por você. A Bíblia diz que nele não havia nenhum pecado. Ele se fez santo para que todo aquele que está em Cristo seja santo.
Então, quando falamos da igreja, nós sabemos que hoje nós somos templo do Espírito Santo, que nós somos a igreja de Cristo. Mas eu quero dizer aqui também de uma forma da igreja local, a igreja física. Ela tem que procurar ter santidade nela, ela tem que procurar ser santa. Gosto de reforçar isso. Sabemos que a igreja é feita por homens, mas que devemos ter caráter. Devemos dar bons exemplos. Pastores, presbíteros, diáconos, você que é membro, você reflete a imagem de Cristo. Você é um cristão, um seguidor de Cristo. Então você vai procurar formar uma igreja. Nossa revista, somos o corpo de cada um, é um membro desse corpo de Cristo. Somos a igreja de Cristo. Temos que procurar andar em santidade, em oração, em comunhão, meditar, como dizem Salmos, na palavra, na lei do Senhor, dia e noite, para se aproximarmos o máximo possível dessa santidade. Quando a igreja ela procura ser santa, todos aqueles que entram dentro da igreja, elas vão ser tocadas por Deus, pelo Espírito de Deus, porque ali há santidade, ali há luz, ali há verdade. A pessoa que chega na igreja em trevas é iluminada pelo Evangelho de Cristo, que é o Evangelho da luz. Lembra que diz na palavra de Deus que em outro tempo nós andávamos segundo as corrupções deste mundo. Nós andávamos segundo os desejos, as concupiscências da carne, nas trevas. Mas quando conhecemos o Evangelho, a santidade de Deus, de Cristo, o Evangelho, isso nos traz a luz, nos limpa, nos purifica. Então a igreja, ela tem que procurar, e ela tem que ser santa. Tem uma necessidade, ela tem que ser santa. Para santificar aquele que infelizmente chega impuro. E vai ser iluminado pelo Evangelho, e vai ser santificado pelo Evangelho. Subtópico 3. Quando a igreja não disciplina. Então, falando sobre a necessidade e quando a igreja não disciplina. Se a igreja, como corpo de Cristo, deve ser santa, 1 Coríntios 3,16. Vamos ler? Como eu digo, eu sempre gosto de ler para não ficar apenas nas nossas palavras. 1 Coríntios 3,16, né? Diz assim: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Maravilhoso, né? Saber que o Espírito de Deus habita em nós. Louvado seja Deus, hein? A santidade faz parte da identidade do cristão. Logo, a falta de disciplina acaba embotando essa identidade. Surge, então, a imagem do crente mundano ou carnal. Na verdade, esses adjetivos revelam, de fato, um crente indisciplinado. Quando a igreja não disciplina alguém que não tratou, não foi tratado aquilo que acabou de ser tornado um hábito pecaminoso. Nesse sentido, a falta de disciplina acaba destruindo o limite entre o sagrado e o profano. Bom, então está dizendo o quê? Que nós somos a igreja, que o Espírito de Deus ele habita em nós, que há a necessidade da igreja estar disciplinando todos. Gosto de falar todos, porque muitas das vezes essa mensagem só vem do altar para baixo, né? Mas é todos. Desde o líder, desde os pastores, dos presbíteros, dos diáconos. A Bíblia diz que é mais dado, mais será cobrado. Então, todos que fazem parte desse corpo, nós temos que procurar discipliná-los. Para quê? Para que o comportamento carnal, humano, os desejos da carne, os erros, seja qual ele for, que ele não venha ser um ato dentro da igreja pecaminoso. Eu procuro sempre dizer assim, uma coisa é a pessoa errar. Somos sujeitos, somos falhos, estamos aqui, somos sujeitos e falhos, viu? Ó, ouve isso aí, viu? Ninguém está falando de santidade, crente não é melhor que ninguém, não. Outra coisa é a pessoa permanecer no ato pecaminoso. Aí é onde a igreja tem que disciplinar. Chamar essa pessoa, conversar, orientar. Que é o que vai falar agora. O propósito da disciplina e as formas de como disciplinar. Então não quero adiantar.
Segundo tópico, o propósito da disciplina bíblica. Então, qual que é o propósito da disciplina? Manter a honra de Cristo. Quando o pecado não é tratado na vida do crente, Cristo é desonrado. O nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Romanos 2, 24. Vamos ler? O que está falando aqui? Irmãos, quando tem um estudo, eu participo, eu gosto muito que lê essas referências, sabe? Eu acho que tem muitas pessoas que procuram dar esse estudo. Eu acho que uma forma de querer passar, né, conhecimento, evita pegar uma ajuda e ler um versículo. Não, a palavra de Deus ela que é a verdade. Se deixar por nós mesmos o que sair só da nossa boca, é capaz de sair muita besteira. Romanos 2, 24. Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Olha que coisa forte isso. No caso da igreja de Corinto, onde um dos membros adotou um comportamento flagrantemente pecaminoso, sem contudo ter uma resposta enérgica da igreja. Não é possível alguém adotar um comportamento pecaminoso sem que com isso incorra em julgamento divino. Tem outras referências aí. Então está dizendo, dando exemplo o quê? Que na igreja de Corinto, eles estavam tendo um comportamento, por isso que eu estou dizendo, é um comportamento. A pessoa já está se comportando daquela forma. De se manter no erro, na prática do pecado. Isso olhava com que os gentios viessem olhar para a igreja e falassem, mas que Cristo é esse que eles pregam? Esses aí são os seguidores de Cristo? Esses aí? É isso que o apóstolo Paulo ensina, está ensinando? Que esse povo acredita? Com esses atos, com as luxúrias, com os pecados que havia naquela igreja. Então, e é isso que nós vemos hoje muitas das vezes. As pessoas falam, ih, crente, o descrédito, né? Caiu em descrédito. Infelizmente. Eu falo muito isso que quando eu era adolescente, 93, 94, 95, tinha poucas pessoas que procuravam ser cristão, vamos dizer assim. O crente. Não, é o que eu não quero falar, isso não vai parecer que a pessoa que vai na igreja evangélica é mais santa que a pessoa que vai na igreja católica. Não é isso que eu quero dizer. Mas naquela época existiam poucas pessoas que frequentavam a igreja evangélica. E naquela época nós olhávamos para os evangélicos com temor, vamos ser sinceros, com temor. Ó, ele é crente, ele é evangélico, ó, respeito, ó, não fala isso perto dele. Ou a pessoa vem falar alguma coisa, sabia que você frequentava uma igreja evangélica? Ó, não é assim. E eu lembro que naquela época o Espírito Santo de Deus falava ao meu coração, e eu falava assim, olha, vai chegar uma hora que muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica vai ser vista como nós estamos vendo os católicos. Eu falava isso naquela época. É católico, mas não é praticante. É católico, mas não frequenta a missa, não faz parte de nada. E hoje, infelizmente, nós chegamos nesse ponto. Muitas pessoas se dizem evangélicas, já nem é mais respeitado, porque já não passa mais essa honra de Cristo. Já não reflete mais o evangelho. Não somos mais, como diz a Bíblia, uma carta aberta do evangelho. Então isso é perigosíssimo. Subtítulo: frear o comportamento pecaminoso. Então o propósito é manter a honra e frear esse comportamento, porque já virou algo na vida da pessoa no cotidiano. Outro propósito da disciplina cristã está no fato de que ela põe um freio no comportamento pecaminoso. Isso porque o pecado é algo extraordinariamente contagioso, que tem poder de se alastrar com grande facilidade. Não sabeis que um pouco de fermento pode levedar toda a massa? 1 Coríntios 5,6. Então, o apóstolo Paulo falando para essa igreja que um pouco ali do fermento, fazer essa analogia, que sabe aquela que é uma laranja podre estraga todo um saco de laranja? Então é isso. Que o comportamento de uma pessoa pode vir a se alastrar dentro da igreja
e aquilo ali pode contaminar toda a igreja. Então temos que frear esse comportamento, frear, não deixar com que ele venha se difundir, virar uma bola de neve dentro da igreja. Há um ato pecaminoso, errante, tem que haver essa disciplina. Você imagina? Olha e vê aquele comportamento de uma pessoa. Vamos dar um exemplo aqui, um pastor. O pastor faz parte de uma igreja onde ele recolhe dízimos e ofertas. Aí, em muitas igrejas é assim, viu, irmãos? Eu vou falar por conhecimento. Todo aquele dízimo e oferta que vem na mão dele, ele tem que depositar lá toda segunda-feira na conta da igreja principal, fazer um relatório, prestar conta de todas as ofertas e dízimos que entrou nessa igreja. Aí vamos supor que ele começa a retirar parte desse dízimo de oferta para ele. Aí um outro pastor vê ele fazendo, um outro pastor vê ele fazendo, ou o líder acaba fazendo. Então, é um comportamento que tem que ser freado, pecaminoso. Aonde, se deixar, isso vai o quê? Se alastrar sobre todo esse corpo, esse clero da igreja, e vai contaminar, porque se a pessoa está em cima do altar e está no pecado, o que ela vai transmitir para os membros? Então isso é muito sério. Tá? Subtópico 3. Não tolerar a prática do pecado. 1 Coríntios 1,5, o apóstolo Paulo censura os coríntios porque não estavam adotando medida alguma contra a prática do pecado por parte de um dos seus membros. 1 Coríntios 5, 1, 2. Vamos ver o que fala. 1 Coríntios. Eu estou com a Bíblia aqui hoje, que a folha dela é bem fininha. 1 Coríntios 5, 12. Geralmente se ouve há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda os gentios comem haver quem abuse da mulher de seu pai. Meu Deus. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecesses, por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Então, não tolerar essa prática. A consequência disso, desse pecado, acabaria enfraquecendo a igreja. Nesse sentido, não se pode tolerar a prática do pecado, o comportamento pecaminoso da igreja, nem fora dela. Mas tenho contra ti, tolerares, que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engane os meus servos, para que se prostituam como dos sacrifícios da idolatria. Apocalipse 2:20. Então, não tolerar. O apóstolo Paulo falou, vós não estáis nem entristecidos, estáis inchado. Meu Deus, misericórdia, né? Não aceitar. Né? Dando uma continuidade aí no subtópico 2, também não vou ficar enchendo, né? Vamos dizer como diz, enchendo linguiça. Então, não tolerar a prática, que é um comportamento que tem que ser freado. Agora, as formas que vai ser disciplinado isso. Terceiro tópico. A disciplina como modo de correção. Então, como corrigir. As escrituras mostram a necessidade de sermos corrigidos. A correção contribui para o crescimento e formação do caráter cristão. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Hebreus 12:7. Todos os crentes, de alguma forma, tiveram necessidade de ser corrigidos, em algum momento. Se alguém não é corrigido, quando erra, então, segundo a Bíblia, trata-se de um bastardo e não de filho. Pedro, por exemplo, teve que ser corrigido por Paulo quando adotou uma atitude visivelmente errada em relação aos gentios. Quando o crente comete alguma falta e não é corrigido, a tendência é que isso acabe se tornando um comportamento. O comportamento errado é reforçado. Dessa forma, o alvo da disciplina é levar aquele que pecou, viver na prática do pecado, a restauração é a reconciliação. Então, primeiro o que? Uma correção. Aqui fala até em Gálatas, né? Capítulo 2, versículo 11 e 14. Vamos ver o que fala aqui. Gálatas 2, 11 ao 14. E chegando Pedro a Antioquia, lhe resistiu na cara, para que era repreensível. Porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se foi retirando e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. E os outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas, quando vi que não andavam bem diretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, se tu, sendo judeu, vive como os gentios e não como judeu,
Porque obriga os gentios a viverem como os judeus? Então, Pedro estava lá. Nós sabemos que Pedro, a gente costuma dizer assim, precisa entender, que se Pedro vivesse nos tempos de hoje, nós que somos considerados gentios, outros povos, ele nem daria a mão nem para mim, nem para você. Tal judeu quanto ele era. Então, Paulo veio repreender. Sabemos que o apóstolo Paulo é o pregador dos gentios, que Cristo, né, trouxe o evangelho a todos os povos. Para o povo que ele veio, os judeus não aceitaram, então esse evangelho serão levados a todos. Então Paulo repreendeu ali a Pedro, falou, que negócio que é esse aí? Você é judeu e está falando dos gentios, então qual que é esse comportamento? Olha que ele fala, se tu sendo judeus vive como gentios e não como judeu, por que obriga os gentios a viverem como judeu? Meu Deus, hein? Que tapa na cara, hein? Ó, misericórdia. Então, por que eu vou ficar... A pessoa ali conheceu o evangelho, é um grego, tem os costumes gregos, o modo de viver, né? Não, agora você tem que... O seu comportamento tem que ser igual de um judeu. Estou falando isso, irmãos, não acerca... Paulo não está falando isso acerca da convivência de andar em erro, em práticas de pecado, não é isso. No modo de vida. Eu vou dar um exemplo. Se você for lá para o continente africano, nunca fui, mas que nós vemos quando há pregadores, as mensagens, os YouTube, o modo que eles louvam a Deus, que eles dançam, né? É diferente. Não pode dançar, como assim? Ficar rodando, aquelas vestimentas tudo coloridas, aquelas coisas na cabeça, e não é assim não, é ortodoxo, é sentar bonitinho, todo mundo quietinho, ouvir a palavra, amém, sim, não. Então é isso que Paulo estava repreendendo a Pedro, falou, mas o que é isso aí? Então tem que haver uma correção. A disciplina como forma de restauração. A palavra grega catartizo, traduzida aqui como encaminhar o tal, significa, na verdade, restaurar. É usada em Mateus 4:21 para se referir aos reparos, remendos das redes de pescas. O sentido, portanto, é fazer com que a pessoa atingida pelo pecado seja restaurada ao seu estado de bem-estar com Deus. Nesse aspecto, dizemos que a disciplina cumpre o importante papel de restaurar o ferido, conforme a instrução do apóstolo Paulo à igreja de Corinto, para que restaurasse a faltosa comunhão. Então, 2 Coríntios, vamos ver. Bom, o que está falando aqui? Que uma das outras formas é o que? É restaurar. E aquela pessoa errou, se afastou, já não está mais lá no primeiro amor, né? Vamos dizer assim. Não, que ela venha se restaurar na presença de Deus, para que ela possa voltar à comunhão dela, voltando lá no início, voltar à santidade dela. Então isso é uma das formas de nós disciplinarmos. Vamos ler o que diz lá em 2 Coríntios 2, 5, 8. Atos, Romanos, Coríntios. 2 Coríntios, né? É isso? 2 Coríntios. Vamos ver aqui. 2, do versículo 5 até o versículo 8. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte, para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta o tal esta repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis antes perdoar-lhe e consolá-lo, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor. Para isso vos escrevi também, para que por essa prova saber sois obedientes em tudo. Então, para que restaurar o irmão, né, demasiadamente ali, naquela crítica, para que ele irmão fique naquela tristeza de tal forma que ele não pode nem se levantar mais. Não, com amor. Então vamos, né, uma das formas é a restauração. Vamos repreender? Sim, mas com amor, com justiça, com verdade, com a palavra, com orientação, com oração, com comunhão, sei lá. Mas não de uma forma de expurgar, né? O que é isso? Não faz mais parte. Bom, para terminar, a disciplina como modo de exclusão. Esse tipo de disciplina é também conhecido como cirúrgica. Isso porque o membro é cortado do corpo de Cristo. Tirai, pois, dentre vós a esse iníquo. 1 Coríntios 5:13. Nesse caso, há um desligamento e não apenas um afastamento da comunhão. Em verdade, vos digo que tudo que ligardes na terra será ligado no céu, e tudo que desligardes na terra será desligado no céu.
Assim o indivíduo perde a condição de membro pelo desligamento, já que o Senhor disse que passa a ser considerado gentil e publicano. Gentil. Pessoa ali que já não faz mais parte do corpo de Cristo. Esse desligamento corta o vínculo na comunhão entre o membro e a igreja. Não há, portanto, mais vínculo entre o crente excluído por esse processo disciplinar e a igreja da qual fazia parte. Então, sabemos que existe aí, os testemunhos de Jeová tem muito essa exclusão, né, de excomungar a pessoa. Então, não é exatamente isso, vamos excluir a pessoa. Muitas das vezes é a pessoa que se exclui, né? A Bíblia diz que aquele que se aparta, que se separa, ele procura agradar a ele mesmo. Então, muitas das vezes, a pessoa, quando não está em comunhão com a igreja, que é na igreja, oração. Por isso que a igreja tem que ser santa. Oração, comunhão, louvor, palavra. Então, aquilo começa a incomodar a pessoa que está no erro, que está no pecado, que está nas trevas. Então, é muito difícil acontecer isso, a igreja vai excluir a pessoa. O que quer dizer que na revista excluir? Vai fechar a porta da igreja, a pessoa não vai entrar mais? Não é exatamente isso, tá? Fala que excluir, o apóstolo falou, tirar esse nico de dentre vós, tinha esse cunho um pouco judeu ali também do apóstolo Paulo, mas não é isso, não é excluir. A pessoa ela vai se excluir por ela mesma, porque a igreja é um lugar que ser santa, procurar santidade, amor e temor. Todos aqueles que adentram até a igreja vão ser compungidos pelo Espírito Santo, vão ser lavados, vão ser remidos, não vão ficar no pecado, não vão ficar no erro. Não tem como a pessoa ficar ali e... Não tem, eu não acredito nisso. Eu acredito que se a pessoa vier a se perder, ela vai se perder, se excluir por ela mesma. Não sou a favor disso, da igreja ter autoridade, igual o testemunho de Jeová tem, de excomungar a pessoa. Misericórdia, né? Misericórdia, não vou nem aprofundar nisso. Conclusão, nessa lição vimos o valor da disciplina cristã sob diferentes aspectos. A disciplina se mostra necessária quando sabemos que Deus é santo e exige que seu povo seja santo. Por outro lado, a disciplina também cumpre os propósitos de Deus quando ela conduz o cristão a se conformar com o caráter de Cristo. Uma igreja indisciplinada, portanto, perdeu o bom cheiro de Cristo. Então, essa lição mostra que há uma disciplina na igreja, né? E tem que haver a disciplina, as necessidades, a forma dessa disciplina e o propósito dessas disciplinas. Para manter o que, irmãos? A santidade. A comunhão do corpo, dos membros, que faz parte do corpo de Cristo. Para procurar, da maior forma possível, manter a palavra verdadeira, pura, imaculada, sem persuasão, nada disso. E lembrando, desde o clero da igreja, desde os cabeças, como também dos membros. Isso não é só para eu, você, membro, para o pastor, para o presbítero, para o diácono também. Louvado seja Deus, agradeço a Deus por nos dar essa oportunidade em finalizar a lição 8, a disciplina na igreja. Forte abraço, Deus abençoe a todos.